Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você, comentando as leituras da terça-feira da quinta semana da Páscoa. Eu gostaria de comentar em primeiro lugar a leitura dos Atos dos Apóstolos, que falam da missão de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé começaram a frequentar diversas cidades naquela região do Mediterrâneo até a Turquia para poder anunciar nas sinagogas, porque em todos os lugares havia comunidades de hebreus que tinham migrado. A partir dali também começaram a falar para pagãos. Começaram de uma maneira sistemática a pregação para os pagãos. Logo, esta primeira leitura nos fala de uma perseguição. Arrastaram Paulo para fora da cidade, depois de tê-lo apedrejado, e eles pensavam que estivesse morto. Mas os discípulos estavam rodeando ele, e então assim Paulo levantou e entrou de novo na cidade. Dali partiu para Derbe com Barnabé. E quando chegaram a Derbe, também ali pregaram o Evangelho, fizeram muitos discípulos. Em seguida voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E Paulo, como era uma pessoa muito brilhante e inteligente, passou a régua e entendeu: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E numa carta ele vai dizer: completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo para o bem do seu corpo, que é a igreja. Quer dizer, a igreja começou a entender que quem é discípulo de Jesus e que vive dando testemunho dele também enfrenta contrariedades, hostilidades, dificuldades, perseguições, sofrimentos. Mas isto não quer dizer que estão fazendo uma vida errada. Quer dizer que devem participar dos sofrimentos de Cristo para poderem participar também da sua ressurreição. E aquela frase que Paulo fala é fantástica: completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo para o bem do seu corpo, que é a igreja. Quer dizer, nada se perde, nada é à toa. Até mesmo aquele momento de aperto pelo qual eu passo é resgatado por Deus para se tornar a porta estreita que me dá acesso a uma riqueza de humanidade maior, a uma participação, a uma comunhão mais profunda com Jesus na sua morte, certamente na perspectiva de partilhar também a sua ressurreição. E assim termina este trecho dos Atos dos Apóstolos que é lido hoje, dizendo: contaram-lhe tudo quando chegaram a Antioquia, contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio dele. Eles não pensam o que nós fizemos lá, o que Deus fez por nosso intermédio. Que coisa bonita, como Deus sendo o protagonista principal das próprias atividades. Contaram-lhe o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E assim, a igreja, que tinha começado num contexto judaico, começou a alargar os seus limites e os seus horizontes. O Evangelho de São João, no capítulo 14, portanto, anterior ainda à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus, mas ele é no contexto da última ceia, e Jesus está dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Certamente deviam estar pensando a paz do Império Romano, que era a paz imposta com as armas, na base da submissão. Claro, se o meu adversário, eu o derroto militarmente, ele é submetido a mim, e se não quiser morrer, então deve viver em paz comigo. Então não, é uma paz diferente, não a paz da submissão, da prepotência, da força que se impõe,
mas a paz dos irmãos, a paz daqueles que se reconhecem como verdadeiros irmãos. E depois fala, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Quer dizer, o mundo está cheio de conflitos, nós também passamos por conflitos e situações complicadas nos dias de hoje, não somente pela coronavírus, mas também outros tipos de conflitos locais ou nacionais ou internacionais, econômicos, políticos, em suma, de diversa natureza. Mas sempre esta palavra de Jesus me toca muito também. Não se perturbe o vosso coração, nem se intimide, não tenha medo. Vou, mas voltarei a vós. E depois fala, vou para o Pai. E Jesus está preparando os seus apóstolos aquilo que está por acontecer. Ele está por ser traído por Judas, por ser levado pelos soldados como prisioneiro, ser condenado à morte, com a participação de Pilatos e daqueles chefes religiosos e políticos daquela época. Mas ele vai ressuscitar. E ele diz assim, vou, mas voltarei a vós. E também é sempre com esta perspectiva de retornar para nos doar sua vida divina que vence o mal e que vence a morte. Vamos pedir a graça de compreender cada vez mais, não somente na nossa cabeça, mas no nosso coração, na nossa experiência, no nosso dia a dia, a grandeza desta promessa de Jesus e como ela se concretiza de fato quando dizemos a Ele, sim Senhor, pode vir, eu quero muito a Tua presença na minha vida, necessito da Tua luz, devo aprender a Tua sabedoria, venha para que eu possa dar cada passo com firmeza, graças a esta Tua presença amorosa e misericordiosa. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.